Tá, pode. Beleza, agradeço. Nada mais? Nada? Não? Então, tá bem. No final da aula, então, eu faço a chamada para conhecer vocês, ver a carinha de vocês aqui. Carinha pela foto, a voz de vocês, e eu deixo para o final. Então, nós vamos começar a falar de fisiologia. Muitos de vocês já vêm, assim, literalmente com o nome pré-conceito, né? Tipo, já vem com algumas informações de outros alunos, ou o medo, né? Ai, neuro, mas não. Acho que vai ser para todos nós muito produtivo, fazer de uma forma que seja, né, um conteúdo bom para todos vocês. Qualquer dúvida, sinalizem, perguntem. Se eu não conseguir sanar essa dúvida durante a aula, eu vou achar uma forma de tirar essa dúvida depois com vocês, tá? Ou se é com um aluno. E que seja tão gostoso a neurofisiologia quanto o MM, por isso que eu coloquei a fotinha do MM, não sei se vocês viram, na capinha lá da nossa turma. Uma que eu sou uma viciada, louca por MM, e eu falei, não quero ficar colocando foto da disciplina, né, neurônio, microscópio, essas coisas, não, eu gosto de colocar coisas diferentes, então este semestre vai o MM, tá bom? Então, vamos, para acabar, tem que começar. Então, vamos começar. Efetivamente, hoje, 6 de agosto, vamos começar o nosso curso de neurofisiologia da forma mais básica possível, que é falando sobre neurônio. Não adianta nada a gente entrar em super detalhes da neurofisiologia se a gente não entender o que é o neurônio, como ele funciona, tá? Antes, eu só quero dar uma geralzona aqui para vocês, porque são termos que a gente vai utilizar agora. Então, relembrar, tá? O sistema nervoso, ele é dividido em 2 grandes grupos, vamos assim dizer. Em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? O central, relembrando, porque eu acho que vocês tiveram isso em neuronato, né? Vocês tiveram um pouco de neuronato semestre passado, né? Bem pouco. Vocês chegaram a ter aula prática? Sim, também tivemos uma. Uma aula prática? Uma só. Sim. Jesus da glória, que pena, meu Deus. E um dia só no Teams. De teoria também só foi um dia? Se não me engano, sim, porque como teve muito feriado, estava muito apertado e muito corrido. O professor, acho que ele programou para ter 2 dias, mas como ficou muito apertadinho, ele só conseguiu dar Pelo menos foi que bom, tá? Então, o que de repente ficar de algum gap, algum buraco, a gente vai tentando junto com a neuronato aqui, e eu acabo sempre colocando informações de neuronato, tá? Então, o que eu preciso agora, fundamental, sistema nervoso central é formado por encéfalo e medula espinhal. Espinhal com H não tá errado, não se fala mais. O que é encéfalo? É tudo isso aqui, que popularmente a gente fala cérebro. Até eu aqui na aula vou falar, porque o cérebro, mas na realidade, cérebro é uma parte do encéfalo, tá? Então, o correto, bonitinho, é encéfalo e medula espinal. Por que é central? Porque está numa estrutura única, fechada, protegida, né? Encéfalo protegido pelo crânio. Este osso aqui é um dos mais fortes, resistentes do organismo, não é à toa, né? E medula dentro do canal vertebral. Então, este é o central. Do central vão partir as estruturas periféricas. No caso, a gente está falando de nervos, tá bem? Nervos. Ops. Nervos. Opa. E gânglio. Tá bem? Gânglio. Nervo, ele ainda se divide quando ele vai para um músculo esquelético e a gente fala
somático, a parte somática, então tudo aquilo que inerva musculatura estriada ou esquelética, então tudo aquilo que a gente tem controle voluntário. E nós temos um ramo que vai para a musculatura lisa involuntária, que a gente não tem controle, que são as vísceras. E o principal ramo, tem um outro que não está aqui no esquema, que é o entérico, mas o principal é o sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. E vamos ter uma aula, um dia inteiro, só falando do sistema nervoso autônomo. Tá bem? Do mesmo jeito, 2 dias para falar de somático. Então, a gente vai tentar fechar esse sistema nervoso todo, né? Conseguiremos. Acho que a gente não tem feriado de sexta-feira, se eu não estou enganada. Acho que isso já vai ser uma coisa boa para a gente, tá? Então, vamos lá. Não adiantaria nada eu ficar falando de detalhes do sistema nervoso, assim, sabe? Se eu não falar da estrutura mais básica principal, que é o neurônio. O neurônio é a célula básica, fundamental, que bota tudo isso para funcionar como tem que ser. Então, a gente vai começar, e só vamos falar hoje do neurônio, EILO. Então, a gente tem aqui um neurônio, uma foto, uma microscopia eletrônica, uma foto lindona de vários neurônios, e que ele é a nossa unidade básica, certo? É a célula fundamental do sistema nervoso. Não tem como nós falarmos em sistema nervoso se a gente não pensar em neurônio, porque é a célula basicona, certo? Esta célula tem algumas características bem diferentes à da maioria do corpo. Por quê? O neurônio é uma célula excitável. O que significa, hein, gente? Digam. Ops. O que será que quer dizer, hein? Vamos construir junto essa resposta? Será que ele pode ser estimulado? Lembra que ele se mexe, ele precisa de alguma coisa para ligar, alguma coisa assim. Isso. Então, aí já algumas respostas boas, né? Excitável é algo que precisa, e aí falaram a palavra-chave de estímulo. Neurônio precisa de estímulo para ele funcionar. Toda célula é assim? Não. Tá? Neurônio precisa de um estímulo para ele efetivamente funcionar. As outras células, basta estar no corpo, né? A gente, em condições normais, elas estão lá trabalhando. O neurônio, não. Ele precisa de um estímulo. Por que ele precisa de um estímulo? O funcionar, o que é isso? Que é a minha segunda setinha aqui. Para poder estar realizando alguma função, movimentação. Coisa assim. Isso, para ele realizar todas as funções que o organismo, o sistema nervoso central e periférico tem que fazer. Mas qual é essa forma de conversa para ele funcionar? É a sinapse? Isso, é o local, rola lá na sinapse. Mas que linguagem que eles falam? Qual é? Que comunicação é essa que existe? É o potencial de ação, Pro? Boa, já elaboradíssima essa resposta, hein? Muito bom. Que na realidade a gente está falando de uma resposta bem basicona aqui para a gente entender. Elétrica, tá? Elétrica. Então, ó, temos uma resposta. O que é uma célula ser excitável? Aquela célula que, precisa de um estímulo. Ah, qual o estímulo? Agora não interessa, a gente vai ver. Existem zilhões, tá? Zilhões exagerando. É uma célula que precisa de estímulo
para que ela funcione. E o funcionar é o quê? Transmitir, conduzir essa informação de caráter elétrico, que já muito bem falado, com propriedade, é o potencial de ação. Perfeito. Se não tiver estímulo, esqueça. Não vai ter isso e não vai ter nada. Tá? O que é a morte encefálica? Quando você fala, ele é fulano, né? Morte encefálica. O que rolou lá? Não responde mais aos estímulos? Não responde mais a estímulo algum. Portanto, o que ele não vai fazer mais? Receber esses impulsos elétricos. Isso, ele não vai nem gerar, nem conduzir e nem receber mais estímulo elétrico algum. Então, acabou. Vocês entendem? Mas é uma coisa aqui. Por isso que a gente fala morte encefálica e não morte. Porque o resto pode estar lá trabalhando por uma outra forma, né? Dependendo de máquina e tudo mais. Vocês entendem? Sim, inclusive a musculação tá perfeita, né? Por isso que a gente se vê o quê? A doação de órgãos quando a pessoa tem morte encefálica. Tá? O coração é a única célula que é excitável? Ó, vocês viram o que eu falei? Vocês perceberam? A bobagem que eu falei, mas não é bobagem de errado. Eu tenho a péssima mania de, na minha resposta, na minha pergunta, pôr a resposta, né? Então, vocês já sabem qual é a minha resposta. Existe uma outra célula que é excitável? O coração. A célula cardíaca, né? A célula cardíaca precisa de um estímulo, que lá em fisiologia semestre que vem vocês vão ver da onde vem esse estímulo, que isso difere do neurônio. Mas precisa disso porque rola corrente elétrica no coração. Senão ele não trabalha, não funciona. A comunicação das células cardíacas é por eletricidade. Então, isso não é característica única e exclusiva do neurônio. Nós temos outras células, células musculares. Tá bem? Diga uma coisa para mim. Quando uma pessoa faz parada cardíaca e ela tá lá num ambiente que seja propício para isso, o que fazem lá na hora? Massagem cardíaca. Massagem cardíaca. Isso. E melhor ainda que a massagem cardíaca. O que pode rolar que a gente vê nas séries? Ventilação. E antes de ventilar... Choque? Uso do DES. Choque. O uso do desfibrilador. É o choque. Choque, olha lá. Choque, né? Porque coloca uma corrente elétrica, eles regulam lá para tirar a pessoa da parada. E o tirar a pessoa da parada pum, vai lá e coloca. E aí, quando vai colocar, o que a gente vê nas séries, o que as pessoas falam para as outras que estão ali em volta? Afasta. Afasta. Porque senão, o que pode acontecer? Você fica lá com a mãozinha ali no paciente. Toma choque. Você vai tomar o choque. E seu coração está funcionando numa boa. Aí vem aquele choque lá e pode parar o seu. Tá entendendo? Então, rola eletricidade. Coração é eletricidade. Aí, o que tem a ver, então? Eu sei que não é, mas só para a gente entender. A massagem cardíaca é pegar no tranco. Você está estimulando mecanicamente para que esse impulso volte a ser gerado, o coração voltando a bater, você vai ter esse impulso sendo estimulado. Tá bem? Tá? Mas a gente vai falar agora de neurônio, este carinha aqui, que tem essas três partes muito... Diga. Desculpa interromper, mas imagina. Rapidinho. Você tinha falado das células cardíacas, né? Então, elas são autônomas no sentido de que, tipo, a gente não precisa parar para pensar, vou fazer meu coração bater. Então, por isso que elas também recebem esses impulsos elétricos. Opa, e o mais legal de tudo isso é que é o próprio coração quem gera este próprio estímulo. Exatamente.
que é o famoso marca-passo do coração. É isso Tá aí, certo. tá lá. Entendi. Só que aí o marca-passo, ele responde a alguns estímulos do ambiente, né? Aí você viu lá a pessoa amada, o coração dispara, né? Ou qualquer outra circunstância, ele responde esse marca-passo aí, tá? É isso aí. Daí, semestre que vem, vocês vão ver muito, praticamente uma aula só disso, tá? Pode ser que seja eu que dê para vocês, né? Eu dou fisiologia, mas eu não sei ainda as turmas, tá bem? Que mais? Então, olha lá, as partes do neurônio: dendrito, corpo celular e axônio. Ó, dendrito, corpo celular e axônio. Ah, mas por que eu tô falando destas partes? Isso vocês já viram, é uma coisa bem básica, mas a gente não pode errar, confundir as partes, porque de acordo com as partes a gente vai ver o funcionamento, de que maneira essas estruturas contribuem para a geração do potencial elétrico, que é esta corrente elétrica, entendem? Então, a gente não pode errar. Corpo celular, dificilmente a gente erra, porque é o que tem mesmo a cara de célula, a gente sabe que é onde estão as organelas, é onde está o núcleo, mitocôndria e outras organelas que o neurônio precisa, tá? É a parte maior do neurônio em termos de volume. Dendrito e axônio é o que a gente tende a confundir. Para nunca mais esquecer, se eu fizer uma analogia do dendrito com a minha mão, braço aqui, mão, quem que é a palma da minha mão aqui, dorso da mão? Corpo celular. Corpo celular. Corpo celular. Os dedos. Dendrito. E braço, ó, grandão, axônio. Axônio. Para nunca mais esquecer na vida, hein? Tá? Então, axônio é a estrutura maiorzona. E aí a gente vai ver que ele tem um papel fundamental. A gente vai dar uma pincelada hoje, semana que vem, vamos ver pra caramba, tá? É tão importante isso que existe uma organização no sistema nervoso central do neurônio com essas partes, tá? A gente vai ver agora. Corpo celular, como eu disse, central general, óbvio, do neurônio, as organelas estão lá, núcleo, toda a dinâmica neuronal está lá. E a parte mais volumosa, visível, a gente pega essa fotinho aí, ó, tudo isso aqui, corpo celular, tá? A gente vê grandão, tá bem? Em termos de organização, aí que são elas. Por quê? Se eu olhar aqui, ó, o corte do encéfalo e da medula ali ao lado, eu vejo duas áreas bem distintas em termos de cor, de coloração, tá? Por que eu tô falando de encéfalo e medula? Porque mesmo que encéfalo apareceu e medula também? Compõe o sistema nervoso central, tá? Então, eu sempre vou estar fazendo esse comparativo de periférico e central, e a gente tem que lembrar que central é encéfalo e medula. Cortei tanto um quanto o outro, é um corte coronal do encéfalo. O que é um corte coronal? É fazer isso aqui, ó, por aqui, ó. Vocês devem ter visto lá na aula inicial de anato os tipos de corte. Coronal, aqui, ó, cortei aqui assim e fiz assim, para vocês verem lá dentro, tá? E medula, cortei assim, ó. E tô mostrando aqui para vocês. Aqui por cima, tô olhando, tá? A gente vê duas regiões bem claras, assim, claras não de cor neste momento, mas de distintas. Esta parte que está mais externa ali, o córtex, tá? É a substância cinzenta, que de fato é uma cor mais escura mesmo, ó, cinza. Tá bem, ó? Cinza, 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 cinza. Aqui. Da mesma maneira eu vejo aqui, ó. Então, tem substância cinzenta tanto no encéfalo quanto na medula. O que é a substância cinzenta? É um concentrado, um aglomerado de zilhões de
Corpos celulares. Ó, tô aqui, ó. Corpo celular, viu? Que tá destacadinho para ninguém se perder. Corpo celular. Então, corpos celulares concentrados formam a substância cinzenta. E a gente tem substância cinzenta no encéfalo e na medula. Na medula forma quem a substância cinzenta? Que estrutura é aquela? Vocês lembram? Isso aqui. Que letra aparece isso aí, meio deitadinho? H. É o H. Ouviram? Lembram do H medular? O H medular, esta estrutura, esta região central da medula, formado por substância cinzenta, portanto, eu sei que aqui tem corpos celulares dos neurônios, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui. Tá bem? Tá? E no periférico, tem corpo celular? Tem. Por essa estrutura aqui. Esse gordinho aqui, ó. Quem que é essa estrutura toda aqui? Esse abauladinho, esse gordinho, é o gânglio. Então, eu sei que gânglio é formado por corpo celular. Óbvio, periférico. Que já não está na medula, já não está no encéfalo. No central, substância cinzenta. Tudo bem? Tá bom. Tudo certo. Dendrito. Oi, perguntou? Não, tudo certo, pode continuar. Aliás, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, vocês colocarem qualquer pergunta, dúvida, respostas no chat, eu não vejo durante a aula, porque quando a gente compartilha a tela, ele não fica aberto aqui para gente, e também não vem a resposta, tá? Porque senão vai atrapalhando aqui a aula aqui para ver o slide, então eu não vejo. Aí se vocês puderem falar, melhor ainda. Ou se alguém puder ficar narrando para mim, depois agradeço, tá? Senão eu vejo só depois da aula, tá? Bom, dendritos, ó quanto dendrito. Dendrito, ó. São ramificações muito fininhas, estão muito próximas ao corpo celular. Então, são inúmeras ramificações, ó. Estão vendo? Estas ramificações estão muito próximas ao corpo celular, porque ajudam, inclusive, a conduzir o estímulo, comunicação elétrica neste sentido, em direção ao corpo, tá? Tudo bem? Vocês acham que macroscopicamente a gente consegue diferenciar o que é corpo celular de dendrito? O que vocês acham? Não sei, talvez. Arriscariam a dizer? Vocês acham que dá a falar, olha, aqui tem corpo, aqui tem dendrito? Não dá. Ah, não, aí não dá. É impossível. Então, quando a gente olha substância cinzenta, a gente fala com tranquilidade. O que tem na substância cinzenta? Corpo celular e dendrito. Então, não tem como falar, olha, dendrito é uma outra coisa. Não, tá ali, na substância cinzenta, pela proximidade com o corpo celular. Tá? Diferente, óbvio, de quem? Do axônio. Cara, é grandão, uma estrutura única e que tem uma variação de comprimento importante. Porque é ali que o cara vai o quê? Conduzir toda a sinalização elétrica. E aí a gente vai ver pra caramba isso na aula da semana que vem. Então, esta é a estrutura, diria que no processo de condução do estímulo elétrico vital.
tá? E termina nesta região chamada terminal, terminação do axônio, axonal, terminal sináptico, como queiram, mas que faz parte, sim, do axônio. Então, tudo isso aqui, ó, faz parte do axônio, só é ramificado nesta parte final, tá? Então, conseguimos diferenciar bem axônio do restante, por isso que, sabendo desta característica, que ele é grande, até mesmo porque ele vai conduzir impulso elétrico para todos os outros neurônios, a gente consegue visualizar o quê? Lá naquela mesma figura. Se aqui a substância é cinzenta, a gente tem a substância o que aqui que é mais clara? A branca. A branca. Tanto no encéfalo quanto na medula. Então, a gente vê a substância branca tanto aqui quanto aqui, ó. Tá? Do que é feita a substância branca no encéfalo e na medula, gente? Concentrados do quê? Você diz a substância branca? Isso, a substância branca é formada pelo quê? Pelo axônio. Isso, pelo axônio. Concentrado, aglomerados de axônios. Então, fica bem claro, mesmo entender esta organização, corpos celulares e axônio, o branco. Corpo celular e o branco em volta do H medular, axônio. Tá bem? E no periférico? No periférico é o próprio quem, gente? Nervo. O próprio nervo? Exatamente, é o nervo. Pode repetir, professora? Eu me perdi nessa parte do Lógico. No periférico, quem, né, a estrutura, a substância branca concentrada, essas estruturas juntas, elas formam os nervos. Nervo ciático, nervo. Porque aqui no gânglio, quem que tá aqui? Quem que tá aqui? A medula espinhal? Não, aqui onde eu tô pintando de vermelhinho. Quem que forma isso aqui? O corpo celular e os dentes. Isso, aqui é gânglio. Quem está garantindo a formação destes gânglios é o corpo celular. Portanto, na sequência que é compridão, grandão, nervo, axônio. Tá claro isso? Sim? Então, substância cinzenta é o quê? Um concentrado de corpos celulares. Eu tenho no encéfalo e na medula, ok. Na medula é o típico, H medular, beleza. Ah, mas eu tenho corpos celulares no periférico? Sim, são os gânglios, beleza, tá bom. E substância branca? Substância branca, tanto no encéfalo quanto na medula, é um conjunto, uma quantidade absurda do que? Axônios. E no periférico? São os nervos. Eles formam os nervos. Tá? Por que a substância branca é branca? Quem arriscaria um palpite? Não sei. Que não se aglomera tanto. Fica mais claro. Não, tem uma coisinha que tem a ver com, óbvio, ali axônio. O que tem no axônio? Será que... A cor da bainha de mielina? Show! Exatamente! A mielina, que está presente na bainha por partes. O que é bainha? São esses envoltórios. Bainha é o envoltório. Só que é um envoltório feito de mielina. O que é a mielina? Gordura, lipídio. Que tem que cor? Branca. Então, quando eu tenho zilhões de
Axônios, eu vejo muito claramente essa estrutura, muito bem, tá? Então, a bainha de mielina é uma estrutura, a gente vai ver com detalhes na semana que vem, é uma estrutura presente, a gente vai começar a ver semana que vem, né? É uma estrutura presente no axônio e que traz uma característica para o neurônio. Alguém lembra? Qual a importância da bainha de mielina? Faz chegar a informação mais rápido. É para os coisas não se perder, não é também? Mais rápido. Se perder em que sentido? Para eles não pularem, tipo, o impulso não pular de um para o outro, para ele continuar retinho. Então, parte da sua resposta está certa. Se fosse escrito, eu ia te dar meio certo, porque o impulso ele é unidirecional nesse sentido, mas ele pula. Por quê? Se a gente olhar a mielina, a bainha de mielina, elas são vários gominhos, vários envoltórios, não é uma coisa única, são vários, ó. Só que existem pontinhos que não tem. Vamos dar um zoom, ó, aqui, ó. Não tem bainha de mielina. Mas aí você vai falar, gente, mas o que faz a mielina? O que traz de benefício a bainha de mielina? Ela funciona como o que no neurônio? Tendo em vista que é gordura. É o quê? É o isolante do impulso elétrico, né? Isso, é um isolante elétrico, que nem aquela fita preta que o eletricista passa no fio. Fita isolante. Para que não passe eletricidade, não dê curto-circuito, choque, nada disso. Então, a bainha de mielina é um isolante elétrico. Você vai falar, mas cara, tem isolante elétrico justamente onde a eletricidade caminha? Sim, mas se a gente olhar que existem pontos onde não tem bainha de mielina, quando ele está sendo conduzido, aqui ele não passa. Então, ele vem, opa, aí aqui, conduz. Quando ele termina aqui, para onde ele vai? Para o outro ponto. E assim caminhamos, né? Como que ele está caminhando o impulso elétrico? Saltando. E saltando traz o que para o neurônio? Energia. Mais do que energia, se ele está saltando, como que está sendo a velocidade? Rapidez. Rapidez. Bainha de mielina. Adoro esta figurinha. Vou até apagar que eu escrevi em cima. Ó, diga. O que quer dizer aquele Na+. A gente vai ver, é o sódio. Que aqui tem canal de sódio pra caramba, tá? Entendeu? Tá bom. Ops, paguei sem querer aqui, voltei. Olá! Como tem a bainha de mielina e tem pontos onde não tem, olha o que faz. E o fato de ir pulando, canguruzaço, né? Ó, rapidez. Muito rápido. Se não tem bainha de mielina, a lesminha ali, ó, vai devagarzinho, ela vai fazendo isso aqui, ó, vou vindo aqui, ó, ponto a ponto. Enquanto que o outro já pulou 700 metros lá e ele lá assim, ó. Tá vendo, ó? Vai indo. Então, existem neurônios mielínicos, que tem mielina, a maioria dos nossos neurônios, e tem neurônios amielínicos. O que é um neurônio amielínico? A na frente de qualquer palavra. Sim. Que não tem a substância lipídica? Isso, a ausência. Escrevi errado ali. Exatamente. Ausência. Exatamente. Não tem um neurônio amielínico, é aquele que não tem bainha de mielina. Então, nós temos neurônios, assim, nascemos sem. O que a gente espera destes neurônios? Que lá na frente eu vou falar quais são. Hein? Não entendi a pergunta, Pro. O que tem de característica um neurônio amielínico? Ele é mais lento? Ele conduz mais lentamente a informação elétrica. Exatamente.
Exatamente. Então, tem neurônio que precisa que a velocidade seja conduzida mais lentamente. São esses neurônios amielínicos. Mas existem situações onde a gente, que nem o desenhinho mostrou ali, a gente pode perder a bainha de mielina. São as doenças desmielinizantes. Remover, tirar. Desmielinizante. Exemplo clássico, esclerose múltipla. O organismo de quem tem esta doença cria anticorpos que vai lá destruindo a mielina, a bainha de mielina. Professora, Diga. falam que a cannabis, você fica mais lento e tudo. É verdade isso? E por que acontece se é verdade? Então, mas é verdade, ela está dentro do grupo da classificação das drogas de abuso perturbadora e ela tende a lentificar, mas é porque ela mexe com neurotransmissor, tá? Não porque ela mexe em algum componente, alguma coisa do neurônio, aí é neurotransmissão. A gente vai ter essa aula daqui umas 2 semanas, tá? Tudo bem? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, o que será que a gente pode imaginar que uma pessoa com esclerose múltipla pode apresentar? Em termos de sintoma? Um raciocínio mais lento? Isso. Lá na frente até entra um raciocínio, mas antes de raciocínio, o que será que vai ficando lento? Dificuldade para realizar movimentos? Exatamente. Dificuldade motora, importante. Alteração na resposta reflexa. A parte sensorial fica comprometida. Ok? Porque o neurônio tá ficando diferente. Aquela bainha de mielina tá indo embora e ele precisa dela. Entendem? E aí o médico, dentre tantos outros exames e abordagens, pede um exame de imagem. E aí o que ele vai observar num exame de imagem de um paciente com esclerose múltipla? A quantidade de massa branca. Show de bola! Ele vai comparar, vai ver o tamanho. Entendeu? Vai estagiar a doença desta maneira. Porque se vai indo embora a mielina, a substância branca em algumas regiões vão diminuindo, particularmente onde? No início, no diagnóstico, medula. Então, ele vai vendo pontos de lesão na substância branca. Entendem? Tá? Tudo certo. Beleza. E aqui só, né? Como é um processo irreversível, isso é doença, né, gente? Essas, infelizmente, a gente zero de controle, de escolha na vida, né? Nada. Mas tem as substâncias que levam a isso. Então, sabemos que o dependente, especialmente o etanol, o álcool, bebida alcoólica, de médio a longo prazo, destrói bainha de mielina. Professora, diga. os idosos também perdem? Entre tantas outras coisas, perde. Tá? Isso é uma das explicações do porquê eles caem algumas vezes, não conseguem ter reflexo, por exemplo? É uma das, não é a exclusiva, é que o sistema nervoso central como um todo já vai ficando diferente em termos de conexão, mas é uma das coisas que está na conta. Tá? Tudo bem? Eu acho que o João queria falar alguma coisa, mas eu acabei cortando ele, desculpa, João. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar. Então, tá bom, tá? Em termos de carinha de neurônio, vejo que a gente tem diferentes carinhas, mas com aqueles componentes, corpo celular, axônio, dendrito, tá? Em geral, a gente sempre vai ver e vai falar deste tipo de neurônio, o multipolar, que tem essa carinha básica. Porém, vocês vão se deparar, quem quiser gostar e vai ler, que a gente tem estes neurônios em áreas específicas, assumindo funções específicas. Então, por exemplo, o neurônio bipolar, ele é um neurônio que participa bastante ali na dinâmica na retina de conexão entre cone, bastonete.
Então, meio que cada um vai setorizando, mas quando a gente fala nesse jeitão de neurônio mesmo, é o multipolar, tá? Então, isso é mais uma curiosidade. Segundo ponto importante da aula, tendo visto partes e organização. Só existe neurônio no sistema nervoso? Não. A gente tem outras células, chamadas células da glia, que fazem parte do sistema nervoso. Porém, é bem verdade que elas estão lá em função do neurônio. Então, é como se o neurônio é a grande estrela, é o popstar, e as células da glia é o staff. É quem está lá para dar todo o suporte, seja físico ou um suporte no sentido de funcionamento ao neurônio. Então, as células da glia exercem alguma função para o neurônio, tá? Primordialmente. Algumas células da glia, exemplos, astrócitos. É uma célula da glia? Qual é a função? Sustentação e nutrição. De quem? Do neurônio. Tá? Então, é o que garante esse aspecto de sustentar e nutrir. Micróglia. Micróglia. Aqui, micróglia. É o guarda-costas do neurônio nesse staff aí. Defesa imunológica, fagocita tudo o que tiver ali de anormal, micróglia em plena vigilância. Tá? Nós temos quem garante, determinou a formação da bainha de mielina, mas a gente viu que bainha de mielina tem axônio, mas a gente tem axônio tanto no central quanto no periférico. O periférico são os nervos. Nos nervos, são essas células aqui chamadas células de Schwann, alguns falam Schwann, que garantiram a produção da bainha de mielina no periférico. E no central, lá, substância branca, essas células aqui chamado oligodendrócito, que garantiu a produção de mielina, tá bem? Tem essas outras células, são as células ependimárias, que são os responsáveis pela produção do líquor, que tem bastante lá, né, dessa célula no revestimento dos ventrículos, que vocês devem ter visto, são aqueles, entre aspas, os buracos, né, terceiro, quarto ventrículo, onde a gente tem o líquor circulando. Tá? Que são essas regiões aqui, ó. Deixa eu só mostrar para não ficar no vácuo. Aqui, ó. Esses espaços aqui, ó. E aqui. Tá? Calma, o que tem nesses espaços? Estas células ependimárias. Ah, tá, ok. E aí elas produzem o líquor e o líquor circula daí lá para a medula entre as meninges, tá? Tá bom. Muito bom. Terceiro ponto e último da nossa aula hoje. Quais são os neurônios em termos de função? Todos trabalham exatamente da mesma maneira? Não. Eles são classificados em neurônios sensoriais, neurônio motor e neurônio de associação. Assim, uma divisão grande, básica, tá? Neurônio sensorial ou neurônio sensitivo, eu gosto mais do termo sensorial, embora esteja sensitivo aqui, porque ele já diz de fato o que ele faz. É o que transmite informação sensorial, ou seja, toda informação do ambiente, do meio externo. Vai informar o sistema nervoso central, olha, tá frio. Olha, quem colocou a mão na panela, ou eu apertei a sua mão, ou eu vi algo, ou eu ouvi, ou eu senti o cheiro. É um neurônio sensorial, leva essa informação para o sistema nervoso central. O neurônio motor remete ao quê, hein? Movimento. Boa, movimento. Isso. E quando a gente fala movimento, ação, reação, a gente pensa em quem que está fazendo isso? Quem que é responsável pelo movimento? Músculo. Músculo, boa.
Então, é um neurônio que vai conversar com esse cara aqui, ó. Músculo, tá? E neurônio de associação? Olha o nome, associação. Ele vai estabelecer a conexão, a conversa entre quem, hein? Sistema nervoso central e periférico? Não. Olha lá. Entre o músculo e o cérebro? Entre, em outras palavras, o sensorial e o motor. Então, o neurônio de associação, ele dá a mão para o motor e dá a mão para o sensitivo. Ele estabelece essa conversa aqui, ó. Vamos ver como, hein? Calma. Olha aqui o sensorial ou sensitivo. Como eu falei, ele vai levar toda a informação do meio externo, do ambiente, para o sistema nervoso central. Olha, aqui tá quente, olha, tomei uma picada, tá calor, tá frio, tá coçando, tá muito clara aqui a sala, entendeu? Dor. Vocês imaginarem informação sensorial, gosto, ouvir. Então, eu tô levando essa informação para o sistema nervoso central aqui. Então, sempre, ponto importantíssimo da aula, 700 setas, né? Que a gente vai falar muito sobre isso. Neurônio sensorial é aquele que leva informações do ambiente para o sistema nervoso central. E todo neurônio que está levando uma via, o que for, para algum lugar, no caso é o sistema nervoso central, é um aferente. Então, se o sistema nervoso central está recebendo a informação, é uma aferência. Todo neurônio sensorial é uma aferência? Sim, por toda a vida. Tá? Diferente aqui o motor, hein? De novo, ó, o sensorial aqui, o sistema nervoso central aqui. O que o motor vai fazer, hein? Ele vai mandar uma informação para aqui. Aqui, no caso, músculo. Então, este é o motor. E todo neurônio motor é uma eferência. Por quê que é uma eferência? É uma informação que está saindo do sistema nervoso central. Ele está dando ordem. Aqui ele recebeu. Aqui está saindo. Tá? Para não confundir, porque senão em prova, entendimento que for, erra tudo. Não confundir aferência com eferência. Eferência faz sentido a quê? Esse E. Saída de, para não esquecer. Emergência, o E ali. Como é saída em inglês? Exit. Exit. Olha o E. Vamos evacuar o local. Vamos sair dali. E, tá? E saída. Tá? Vamos para fechar. Quem é que estabelece esta comunicação? Aonde vocês acham, até agora, pelo que eu falei, aonde está o neurônio de associação? Na medula espinal? Show de bola! É lá mesmo, aqui, ó. Aqui. Ele vai estabelecer esta conexão de associação entre um neurônio sensorial e um neurônio motor. Tá? Então, aqui é o de associação.
E eles conversam mesmo. Ó, antes de ontem tomei a minha segunda dose da vacina. Cara, pensa, quem já tomou sabe, numa picada dolorida, mas não é para assustar ninguém. A AstraZeneca, vai lá e pá. Diga. E aquela pessoa que ela tem, eu não sei como é que eu poderia falar, mas ela tem ausência desses neurônios Que não sente dor? sensitivos. Isso, que não sente dor. Isso. Na aula de dor a gente vai falar mais sobre isso. Na realidade, o problema não está aqui, o problema está aqui, ó, em encéfalo. Ah, achava que estava nos neurônios. Existem outras circunstâncias que sim. Ah, tá. Mas essa, particularmente, você está falando de pessoas que não sentem dor, tarará, é ali em cima. Tá certo. Tá? Então, olha lá, tomei a picada, pá. Neurônio sensorial tá lá falando, ó, picadinha, uma dorzinha. Se a gente lá não tá ciente, porque sabe que precisa, tá esperando, o que a gente faria? Algumas pessoas... Hã? Puxa o braço para não. Exatamente. Ó, puxa o braço. E eu esperando lá na fila, eu via direto a enfermeira lá, não puxa o braço. Né? Porque a tentativa é ou você fica com o braço todo tenso ali, né? Não puxa. Quem estabelece esta comunicação é o de associação. Nesse caso, a gente está lá tendo controle total para não puxar o braço. Mas aqui, ó, o gatinho pisou na coisa quente, se queimou, tá? É a informação sensorial que está levando essa informação, ó. Um neurônio sensorial. Se é sensorial, ele é o quê? Você está levando essa informação, é o quê? Ai, caramba, peraí. É aferente. Ó, o Sheik até respondeu. Aferente. Isso mesmo. Aferente. Ó, estabeleceu uma série de comunicações com os neurônios de associação e, ó, ativou aqui os motores. Para fazer o quê, o gatinho? Tirou a patinha, é lógico, ó. Tum, contraiu este músculo, relaxou este para ele, pum, levantei a patinha. Isso só aconteceu porque eles se conversaram, hein? Entendeu? Diga. Mãe, cadê minha mala? Tá lá embaixo. Não tá lá embaixo, não. Tá sim, tá na garagem. Tchau. Tchau. Fala oi e tchau. Oi, tchau. Ok? Então, só porque eles se conversaram aí. O sensorial e o motor estabeleceram uma comunicação. Fazendo um gancho com o que vocês me perguntaram agora, da doença, por exemplo, a hanseníase ou lepra, né? A bactéria destrói este cara, ó. E aí o que acontece? Hein? O que acontece aqui? A gente deixa de perceber se está sendo queimado, por exemplo, ou coisa do tipo. Isso, exatamente. Tchau, tchau. Exatamente. Tchau. Por isso que a gente vê nas propagandas o que? A pessoa na panela, lá no fogo, com a chama aqui. A pessoa tem reflexo de retirada? Não. Não. Entende? Porque esse neurônio não está levando a informação adiante. Professora, diga. Só uma dúvida. O neurônio de associação, ele vai estar ali na medula. Então, quando eu recebo, por exemplo, a patinha do gato, que ele está se queimando, e aí eu recebo essa mensagem e chega até no sistema nervoso central, automaticamente é o de associação que vai mandar para o meu sistema nervoso eferente para falar, olha só, tira daí. Isso, para o motor ir lá e tirar, porque ele vai ser ativado, entendeu? Entendi, obrigada. Exatamente. Tá? É exatamente isso. Ele vai ativar, né? Só um minutinho, tá lá embaixo. Na pasta. Tá dentro da pasta. Não, cadê a da pasta? mochila.
tá? Então, ele vai ativar, é uma via, um ativa o outro. O aferente foi estimulado por uma informação sensorial que vai ativar os neurônios de associação e ele engatilha o motor. Vamos imaginar uma situação assim, vamos fazer um experimento aqui na nossa cabeça. Vamos inativar os neurônios de associação. Aí vamos imaginar esse exemplo. O que aconteceria com o gatinho? Ele não conseguiria tirar a pata. Exatamente. Ou não teria rapidez de tirar, né? Ou, dependendo da lesão que a gente fizesse, nem ia tirar. Exatamente. Desculpe. Entenderam? Não vai tirar a pata. Exatamente. Porque o que faz essa conversa de sensorial com o motor é os de associação. Exatamente. Tá? Tá claro isso? Obrigada. Show de bola. Então é isso, tá? Na semana que vem, a gente vai começar a falar como que tem essas conversas entre os neurônios, tá? Como que essa conversa é estabelecida. Então, a gente vai falar de comunicação neural, nervosa, elétrica, e depois, lá na frente, a gente fala de sinalização química, que é as duas formas que os neurônios se comunicam. Para depois a gente começar a falar de função, de tudo mais. Só para que vocês tenham uma noção assim, a gente vai começar a falar exatamente, deixa eu até apagar isso aqui, ó. A falar disso aqui, ó. A gente vai começar falando de todas as aferências. Então, a gente vai falar de dor, de tato, de temperatura, vamos falar de gustação, vamos falar de olfato, tudo que está chegando. Para depois falar das informações que estão saindo, as eferências. Tá bom? Tá ótimo. E aí, mais na frente ainda, a gente vai falar de funções superiores. Não é nem o que chegou e o que está saindo. Função superior. Medo, comportamento alimentar, sono, coisas lá de cima. Tudo bem? Então, ó, nós terminamos a nossa aula, tá? Essa aula inicial aqui, só para a gente ter essa noção do que a gente vai falar, que é neurônio, essas partes. Parece que é pouquinho, mas são informações de extrema importância que lá na frente a gente não pode errar mais. Tá bom? Eu vou fazer rapidamente uma chamada aqui. Alessandra Leal. Tô aqui, Pro. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Beatriz Bruschi. Presente. Beatriz Lenz. Beatriz está aí? De Mello? Beatriz Rodrigues. Camila Ferreira. Presente. A Beatriz Rodrigues não, né? Também tá. Carolina Ribeiro. Presente. Caroline. Presente. Danúbia. Denise. Fabiana Ferrari. Presente. Gabriela Lavieri. Presente. Gabriele. Presente, Pro. Giovana Davanzo. Aqui. Giovana Kutaiti. Aqui. Giovana Yuki. Presente. Júlia Staibano. Presente, Pro. Helena Ribeiro. Presente, Pro. Isabela de Macedo. Presente. Isabela Lima. Presente. Isabela Maria. Presente. Isabela Cominato.
Presente. Jamile. João Pedro. Oi, Jamile tá presente. aí, tá? João Vitor. Presente. Júlia Pedro. Presente. Karina Lopes. Presente. Larissa. Aqui. Lucas. Aqui. Luma. Presente, Pro. Marcela Barbosa. Presente. Maria Antônia. Eu. Natália Duarte. Presente. Você é meia charaminha, porque eu também tenho Duarte no meu nome. Natália Ferreira. Presente. Nicole. Presente. Paola. Presente. Paula. Presente. Rebeca. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Presente. Tassiana. Presente. Tatiana. Tatiana, não. Vitória de Paula. Presente, Pro. Só tenho uma Vitória aqui. Venturini não estava aqui, eu tô vendo você. Teu nome ainda não tá na lista, eu acho, tá? Ué, mas tô aqui. Você entrou. Ah, não, tá certo. Eu lembro, seu nome, eu imprimi a lista e teu nome, só o teu nome ia ficar na lista seguinte, aí eu já coloquei direto. Teu nome tá aqui sim. Professora, a Tatiana tá mandando. Oi. A Tatiana tá mandando no chat que o áudio dela não tá funcionando. Ah, tá bom, obrigada. Tem alguém aqui que eu não chamei? A Tassiana também mandou que não tá funcionando. Ah, tá. O dela eu tinha Tassiana visto. e Tatiana. E Tatiana, isso, obrigada. Tem alguém que entrou por link, por alguma outra forma que eu não adicionei aqui? Não? Show de bola, então. Então, meus queridos, diga. Eu não sei se seria legal, mas a gente escolher um representante da sua Nossa, matéria. você falou isso que eu tinha esqueci com a turma anterior. Preciso e necessário. Quem que é a representante? Acho que não tem uma ainda, Pro. Não tem? Não? Não sei se alguém quer ser. Então, se vocês puderem, até a semana que vem, entre vocês pensarem, ou se vocês aí decidirem mandar, por favor, para mim, porque é uma coisa que a gente precisa mandar para a coordenação. Nome, WhatsApp, o RA, tudo isso. Então, se vocês decidirem puder mandar para mim, eu já agradeço, tá? E é isso, então, gente. Pro, Diga. caramba, você escreve mal bem no mouse no slide. Eu? Quando eu vou. No semestre passado, quando eu fui fazer a apresentação slide, fui escrever. Nossa senhora. Mas são 2 anos de prática. Mas tem dia que é uma tristeza. Não, mas é difícil. Eu vou te falar que essa mesinha aqui no começo, eu levei uns bailes dela, mas a mão vai ficando. Mas não é no PowerPoint direto, não, viu? Ah, tá. Achei que era no PowerPoint direto. Não, é isso aqui, ó. Ah, então tá explicado. Não, é por isso que eu comprei isso, meu querido. Eu não estava aguentando escrever com o cursor naquilo lá. Eu tinha vontade de rabiscar tudo. Nada. Também é difícil. Muito. Aqui é de boa. Eu fui fazer meu RG, eu tive que refazer umas 30 vezes a minha assinatura. Ficou horrível. Eu tinha vontade de rabiscar a aula toda de raiva. Não, por isso que eu fiz um investimento. Eu comprei a lousinha digital. Ai, mas não é a mão livre, não, imagina isso aí. Mas é isso. Diga. Uma pergunta no chat, perguntando se você vai colocar os slides no arquivo. Vou colocar, vou. Entre hoje e amanhã, como
a primeira semana sempre é corrida para professor, tem que alinhar tudo isso, mas eu coloco sim, fiquem tranquilos que até o final de semana terminar aí, tá tudo nos arquivos. Tá bom, gente? Professora, você pode pôr o planejamento também? É que eu não sei se está nesse slide que você apresentou hoje. O cronograma, você diz, né? De aula a aula, vou colocar tudo. Aí eu não devo nada para vocês depois, espero, tá bom? Então, obrigada. Bom final de semana para vocês. Cuidem-se, não baixem a guarda, tá bom? Acho que está acabando tudo isso, se Deus quiser, mas a gente precisa se cuidar ainda. Não é agora, né, que a gente vai fazer besteira na vida, tá bom? Então, tchau, gente. Tchau, Tchau, obrigada. Tchau, até semana que vem. Tchau, Pro. Obrigada.